terraceamento nas lavouras. Hoje vamos ver a importância da semeadura em nível para o controle da erosão do solo. Olericultura sem agrotóxico. Conheça o cultivar de tomate desenvolvido para o Sistema Orgânico de Produção. É o SCS 375 Caiçara. Tem também um defensivo natural. Na Dica Epagre vamos falar sobre a terra de diatomáceas, um produto seguro para o controle de insetos dos grãos armazenados. E ainda, plantas alimentícias não convencionais. Com propriedades medicinais e de fácil cultivo, saiba mais sobre a erva baleeira e sua ação anti-inflamatória e cicatrizante. Olá, sejam bem-vindos! Está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. A edição de hoje inicia falando de conservação do solo. É a nossa série especial sobre terraceamento. Hora de saber mais sobre a semeadura em nível, ou então semeadura em contorno. Essa é uma técnica conservacionista e bastante eficaz para reduzir as perdas de solo e de água por conta da erosão. Veja como fazer a semeadura em nível, inclusive sobre os terraços, com a extensionista rural Camila Correia, da Epagre de Ouro Verde. A semeadura em nível ou em contorno consiste em realizar a semeadura transversalmente ao declive do terreno. Em comparação à semeadura morra acima ou morra abaixo, a semeadura, quando é realizada em nível, ela pode reduzir em até 50% de perdas de solo e de água causada pela erosão. Pelo fato das linhas de semeadura e as fileiras das plantas assim posicionadas criarem uma barreira contra o livre escoamento da enxurrada, funcionando assim como mini terraços, aumentando a infiltração de água no solo. A regulagem da semeadora se faz em nível, para que caia exatamente a quantidade de adubo e de semente recomendadas pelo técnico. A quantidade de adubo de acordo com a recomendação de adubação e a quantidade de sementes de acordo com a espécie a cultivar que o produtor irá plantar. Quando se faz a semeadura morra acima, irá cair mais sementes e mais adubo. Já quando se faz a semeadura morra abaixo, irá cair menos sementes e menos adubo. Isso acarreta um prejuízo econômico ao produtor na primeira etapa do processo, que é a implantação da cultura, diminuindo assim a produção e a produtividade na área. A tecnologia para dimensionamento dos terraços recomendadas pela Epagre permite espaçamentos maiores entre um terraço e outro, fazendo com que o produtor consiga plantar dentro do próprio terraço. O tamanho da rampa do terraço, ele pode ser ajustado de acordo com os equipamentos que o produtor possui na propriedade. No caso, a semeadora e a plataforma de colheita. Facilitando assim as operações, tanto de semeadura quanto de colheita, e o aproveitamento de toda a área do terraço para o plantio. O assunto agora são as punks, plantas alimentícias não convencionais. Vamos saber mais sobre a erva baleeira. A folha é um ótimo anti-inflamatório, além de ser cicatrizante, analgésica e diurética. A origem do nome dessa espécie já é um indicativo de sua eficácia no tratamento de enfermidades. Entenda por quê na Dica Epagre. Diversificar o consumo de plantas, proporcionando uma alimentação variada e que forneça todos os nutrientes que nosso organismo precisa. Foi com essa ideia que nasceu o trabalho da Epagre com as chamadas punks, plantas alimentícias não convencionais. São espécies que poderíamos consumir altamente saudáveis, mas que não fazem parte do nosso cotidiano. A gente está trabalhando desde 2016 aqui com as punks, trabalhando principalmente com o cultivo e com o consumo, porque são plantas que a gente pode também chamar de plantas tradicionais. Elas já existiam na nossa alimentação. Se a gente pega livros de receitas mais antigos, como aquele da Dona Benta, que é um clássico, a gente vê receitas ali com caruru, com beldroega, o que indica que isso já existia, esse consumo, e isso foi se perdendo ao longo dos anos. Então a gente está resgatando esse uso. É interessante porque tem plantas aqui de Florianópolis, como a taioba, que foi perdendo o uso e agora está voltando para o uso também.
e todas elas têm um potencial nutricional assim muito legal, sabe? Com nutrientes, com compostos bioativos, com fitoquímicos que na diversidade da alimentação promove muita saúde. Em Florianópolis, uma unidade de referência técnica para o cultivo de punks foi implantada em 2016 numa área de 3.000 metros quadrados. Fica no centro de treinamento da EPAGRE e atualmente conta com mais de 50 espécies. Então, aqui nós temos uma coleção de plantas punks. Essas punks foram coletadas em diversos locais e aqui a gente estuda o comportamento delas. Então, antes de a gente difundir, a gente testa e observa com mais intimidade o que acontece ao longo do tempo de vida dessa planta. Citaria como importantes aqui o almeirão roxo, a beldroega, a aroeira, a erva baleeira, vários tipos de raízes, como a taioba, cará do ar, que são outro tipo de estrutura que pode ser plantada em cercas, em caramanchões e aproveitar espaços aéreos. Então a gente procura ter diversos estratos de exploração. Muitas vezes as punks são confundidas com ervas daninhas ou até mesmo com aquele mato que cresce espontaneamente nos quintais. Por isso a importância de saber como reconhecer essas plantas não convencionais, como cultivá-las e de que forma consumir com total segurança. A ideia principal é diversificar tanto a produção quanto o consumo de alimentos, né? Nossa produção ela não é tão diversa e nem o consumo de alimentos o brasileiro costuma comer cerca de 20 alimentos diferentes e a gente tem milhares de alimentos, então o foco é esse. E aí para isso a gente realiza várias atividades nas comunidades e dessas atividades surgiu a cartilha, né, o boletim didático sobre plantas alimentícias não convencionais, que foi publicado em 2017, com dicas de o que são, para que serve, como identificar, como consumir. Né? A ideia é essa, trabalhar a identificação, cultivo e o uso das plantas alimentícias não convencionais. E aí aqui no Centro de Treinamento da EPAGRE a gente também realiza oficinas abertas ao público, que acontecem todos os meses, para trocas de informações, para pessoas que vêm aqui aprender um pouco mais ou trocar conhecimento com a gente. Em alguns casos, essas espécies são tão ou mais nutritivas que plantas convencionais, inclusive com algumas vantagens no cultivo, como melhor adaptação climática, resistência a pragas e doenças, baixa necessidade hídrica e baixa exigência de solo. Pensando em produção comercial, tudo isso significa menos custo. Por isso a EPAGRE aposta nas punks também como alternativa de renda aos agricultores. O objetivo é que boa parte dessas plantas possam ser produzidas por agricultores profissionais. Elas não só são para o consumo doméstico, mas podem entrar num circuito comercial. Elas estão muitas vezes já nas lavouras dos produtores. Basta que se saiba que elas são úteis e possam ser aproveitadas de uma maneira que chegue à mesa de quem precisa consumir e não tem terra para produzir. No próximo bloco, vamos mostrar um defensivo natural, seguro e eficiente para o controle de insetos dos grãos armazenados. É a terra de diatomáceas. E ainda hoje tem reportagem sobre o tomate caiçara, especial para o cultivo orgânico. Fique com a gente, nós já voltamos. A armazenagem de grãos é uma etapa importante, seja em pequena ou grande quantidade. Mas como garantir a qualidade do arroz, feijão, milho, trigo, cevada sem o uso de agentes químicos? Hoje vamos mostrar a você a terra de diatomáceas, um produto alternativo, seguro e eficiente no controle dos insetos que atacam os grãos armazenados.
meu nome é Luciana, eu sou engenheira agrônoma aqui do município de Araranguá, trabalho aqui na EPAGRE com os agricultores do município de Araranguá. Hoje a gente vai falar com vocês, dar uma dica da EPAGRE para vocês fazerem um tratamento de grãos no pós-colheita. A gente prioriza muito a agricultura orgânica, uma agricultura mais segura, menos tóxica. Então hoje eu vou trazer para vocês uma alternativa que a gente tem usado aqui no centro de treinamento e que também os agricultores, as famílias, se adapta muito às famílias também que consomem e que guardam grãos em casa, pipoca, feijão, arroz, né? E aqui a gente vai trazer a alternativa então, que é a terra de diatomácea. Essa terra, ela na verdade não é bem terra. Elas são algas fossilizadas que elas têm uma grande quantidade de sílica na sua composição. Então, o que acontece? É um produto natural que a natureza nos dispõe, né? Existem jazidas no Ceará que fazem a extração desse material e vendem. Tem para vender em agropecuárias, na internet. E é uma terra completamente inofensiva para a nossa saúde. A gente pode manipular ela com as mãos sem luva, não tem problema. Mas vocês na hora de comprar tem que comprar a terra de diatomácea do tipo alimentício, né? Não é aquela cristalizada que ela é usada para outras coisas, mas é essa daqui. Ela tem na sua composição muita sílica. E o que acontece? Essa sílica, quando ela entra em contato com qualquer inseto, né? Principalmente a gente vai falar depois dos insetos da pós-colheita, que se tornam pragas dos nossos cereais, ela entra em contato com o inseto e ela mata esse inseto por desidratação. Então ele morre de uma forma física, né? Não é de uma forma química, como os piretróides, os organofosforados, que são as fosfinas que a gente usa e que tem um grau de toxicidade maior. Então essa é uma alternativa ecológica e também segura para depois a gente consumir o nosso feijão, né? Consumir o arroz de forma muito segura com o tratamento. Agora a gente vai pensar na parte prática. Como que eu vou utilizar essa terra de diatomácea para resolver o meu problema do pós-colheita, né? E esse problema do pós-colheita, aqui a gente está falando em problemas grandes, de grandes produtores que têm silos grandes. Essa terra é muito utilizada também e pode ser utilizada até pensando na nossa família, em casa. Compramos grãos de um agricultor que produz um feijão bem gostoso, um feijão orgânico, eu quero guardar para o ano inteiro. Como que eu faço para não dar caruncho? Então, assim, é acessível para desde um grande produtor até um pequeno agricultor que guarda grãos em pequena quantidade, até uma família que consome esses grãos mais diretamente e quer tratar de uma forma mais ecológica. Então, aqui a gente vai passar como que a gente faz em casa. Quero guardar o meu feijão, comprei o meu feijão, ou produzi, colhi. E agora como que a gente faz para armazenar? Então, a gente tem que ter uma balança caseira, né? Uma balança de cozinha, bem simples. Aqui eu já pesei nessa balança 1 grama do produto. A terra de diatomácea é um produto muito leve, então 1 grama vai dar um volume legal aqui para o produto. A gente considera a dosagem 1 grama para 1 quilo de sementes, né? Então a gente coloca a terra de diatomácea na semente. Aqui a gente escolheu o feijão, esse é um feijão orgânico produzido por um agricultor da rede Ecovida. E eu não quero consumir esse feijão com caruncho, e eu quero consumir ele talvez daqui 3, 4 meses. Então agora eu misturo a terra no produto, na semente. E o que vai acontecer? Se tinha algum inseto, algum caruncho aqui, o pó, essa terra de diatomácea vai matar esse caruncho adulto por dessecação. E ele vai ser um adulto que não vai se reproduzir. Então vai ter muito pouca chance de reproduzir esses carunchos e estragar o grão que eu quero consumir. Agora sobre a segurança, é muito seguro esse produto. Então ele não causa nenhum dano para a nossa saúde. Então a gente guarda, as famílias geralmente guardam muito em garrafas PET, né? A gente coloca através de um funil aqui dentro, guarda e a hora que for deixar o feijão de molho, for consumir, lavar o feijão, deixar de molho, da mesma forma que vocês fariam. Podemos fazer isso com semente de milho em grandes silos, como eu falei. E quando a gente, arroz, outros cereais como trigo, e daí a dosagem que geralmente os agricultores utilizam é 1 quilo do produto
da terra de diatomácea para 1 tonelada de grão. O que é muito importante falar? Que esse grão ele tem que estar seco, tem que ser um grão seco. Ele não pode ser um grão úmido, porque senão a gente neutraliza o poder de abrasão, né, do produto no inseto. Então, essa foi a dica que a gente trouxe para vocês, uma forma ecológica, natural e segura de cuidar dos grãos depois que a gente colhe eles. A terra de diatomácea, então, vocês encontram na internet, em agropecuárias. Ela é usada para outros fins que vocês podem procurar também. E a gente fica à disposição. Quem tiver alguma dúvida da forma de utilizar, pode procurar a EPAGRE, né, que a gente vai estar respondendo todas as dúvidas. Uma coisa interessante de falar é que eu não tinha falado antes, é que de 1 a 7 dias ela consegue acabar com os insetos adultos. Então eu espero que vocês utilizem e façam uso e também consumam essas sementes um pouco mais naturais produzidas pelos agricultores. A seguir, cultivar de tomate especialmente desenvolvido para a produção orgânica. Conheça o Caiçara, a variedade que é resistente a pragas e doenças. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí! O tomate, presente quase que diariamente na mesa dos brasileiros, é rico em vitaminas e antioxidantes. Apesar disso, muitas vezes ele tem fama de vilão, já que está presente nas listas de alimentos com altas taxas residuais de agrotóxicos. Para auxiliar as famílias agricultoras a produzirem um tomate mais saudável, a EPAGRE desenvolveu um cultivar menos suscetível a pragas e doenças. Ele é voltado especialmente para o cultivo orgânico. Conheça agora o tomate SCS 375 Caiçara. Nos últimos anos, o consumo e a produção de hortaliças orgânicas vem aumentando no Brasil. Contudo, o tomate não acompanha esse crescimento. Isso se deve principalmente à dificuldade de controlar o ataque de pragas e doenças na cultura sem o uso de agrotóxicos. Além disso, o tomate é uma hortaliça muito exigente em relação a solo, clima e tratos culturais. Como a oferta do tomate orgânico é pequena, muitos agricultores se interessam pelo produto, pois ele pode atingir alto valor de mercado. Foi pensando nisso que os pesquisadores da EPAGRE desenvolveram um cultivar de tomate voltado especialmente para o cultivo orgânico, o tomate SCS 375 Caiçara. É um tomate que foi desenvolvido, melhorado, aqui na Estação Experimental de Itajaí para o sistema orgânico de produção. O trabalho iniciou em 2003, portanto há quase 20 anos atrás, avaliando diferentes cultivares, comparando com esse cultivar, que era um cultivar plantado por um produtor orgânico que já fazia a produção em sistema orgânico. Então, ao longo dos anos, nós fomos primeiro avaliando aqui na Estação de Itajaí, comparando com outros cultivares e avaliando a produtividade, a qualidade do fruto, a coloração do fruto, a resistência à praga, a resistência a doenças e comparando com outros cultivares comerciais que estão no mercado. Então, ao longo dos anos, nós fomos avaliando, começamos com 53 cultivares de tomate orgânico que nós tínhamos e fomos reduzindo, selecionando a cada ano um cultivar, né? No final tivemos 8, depois 4, 2 e no final levamos esse aqui em 5 produtores orgânicos dos municípios aqui de toda a região. Os produtores então avaliaram na sua propriedade o sistema orgânico do Caiçara e ele respondeu exatamente o que respondia aqui na estação. Então o tomate Caiçara tem essas ótimas características para o sistema de produção orgânica. Além da resistência a doenças foliares, que praticamente não tem nada, resistência a pragas. Outra qualidade muito importante é o porte da planta. Vocês vejam que ele está plantado a 1 metro entre filas e 60 centímetros entre plantas, mas as plantas são de um porte, as folhas de porte pequeno e faz com que haja uma boa ventilação interna, uma boa insolação e isso favorece a planta em todos os sentidos.
produtividade e qualidade com relação à resistência a pragas e doenças, porque a folha fica seca, porque há uma boa ventilação, uma boa insolação, então a possibilidade de doenças reduz bastante. Por isso que ele é muito adaptado ao sistema orgânico, porque ele tem essas características boas para a qualidade da planta, no sentido de não ocorrer doenças foliares. E também outra característica importante é a produtividade. Então o caiçara, além dessa característica de resistência a praga, resistência a doenças, ele tem uma produtividade excelente. Então aqui estão os frutos, né, com uma coloração muito boa, a avaliação sobre o sabor, sobre o aroma desse tomate, nós fizemos a avaliação com consumidores, foi muito bem avaliado. Então vocês vejam que ele tem uma produtividade que passa de 5 quilos, tranquilamente 5 quilos por planta, né? E de excelente qualidade do tomate. O cultivo de tomate preconizado pela estação de Itajaí adota a tecnologia do Tomatorg, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Epagri, que envolve um conjunto de práticas e de estratégias que envolvem desde adubação, cultivares, controle fitossanitário, né, e as estruturas de cultivo como o cultivo protegido, né. E para o cultivo do tomate caiçara, em termos de controle fitossanitário, nós também adotamos a prática do manejo integrado do controle de doenças e pragas, que envolve, além do controle biológico, do controle físico, do controle químico, com os usos de caudas, né, também a questão genética. O tomate caiçara, ele tem as melhores características que nós buscamos dentro do processo de melhoramento para o cultivo, né, em sistemas orgânicos. Ele tem uma estrutura, uma arquitetura de planta esguia, né, bem fina, com as plantas que as folhas que ela envolve, elas caem, né, e faz com que você, né, tenha uma boa aeração, um bom espaçamento. Basta olhar que eu estou andando aqui entre linhas e essa aqui é a estrutura normal, a arquitetura normal da planta. Isso melhora a questão da ventilação e também a questão da arquitetura da folha, ela protege os frutos de queimadura do sol. Com relação à resistência genética a doenças, o tomate caiçara se apresentou a boa resistência a doenças foliares, né, principalmente a alternária e também a fitóftora, que são doenças de importância para o tomateiro. Então ele se portou muito bem quando comparado a outros materiais genéticos, né, com relação à resistência a viroses, que são transmitidos por mosca branca, que é um problema sério na cultura do tomate em Santa Catarina. O tomate caiçara, ele foi desenvolvido nas condições do litoral norte catarinense, mas ele pode ser cultivado em todo o estado de Santa Catarina, se respeitado a época do zonamento agrícola de cada região. Para os produtores terem acesso às sementes dessa cultivar caiçara, hoje ela já está no mercado. Então, a Epagri cumpre as normas oficiais, que é o registro no mapa do cultivar e posteriormente o lançamento de um edital para as empresas de sementes cooperativas comprarem essa semente e venderem para os produtores. Então a Isla, que é uma empresa de sementes, venceu a licitação da Epagri e hoje a Isla é a empresa que comercializa a produção do tomate caiçara. E atualmente a Isla produziu já a semente no sistema orgânico. Então hoje a semente do caiçara já está registrada como semente orgânica e deve ser e pode ser comprada e produzida por produtores orgânicos. Ela pode ser para produtores convencionais? Sim, porque ela tem qualidades excepcionais. E olha, o sistema orgânico de produção de tomates em Santa Catarina, o Tomatorg, engloba todas as práticas culturais necessárias para a correta produção de tomate orgânico. A publicação está disponível para o download no site da Epagri. O SC Agricultura de hoje está terminando. Nós agradecemos mais uma vez pela sua companhia. Continue ligado nas notícias do agro catarinense, seguindo a gente nas contas oficiais da Epagri. Semana que vem tem mais. Até lá!